E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? A aula de hoje é a continuação da aula de ontem, né? Que ontem nós falamos sobre regra de três, simples e composta. Hoje eu ponho dois métodos de eu ensino, né? Como fazer a resolução do simples e o do composto. E o composto tem detalhe que serve para o simples, né? Que é quando temos o inversamente e o diretamente proporcional, ok? Toda vez que houver o inversamente proporcional, algo for inverso, nós temos que literalmente trocar a ordem, tudo bem? Por exemplo, 5 dividido por x é igual a 2 dividido por 10. Se é inversamente proporcional, esse 2 dividido por 10 tem que inverter, tem que ser 10 dividido por 2. Vocês vão ver isso na parte final do vídeo, que eu falo sobre a regra de 3 composta. O que vale para a regra de 3 composta vale para a regra de 3 simples, ok? Não é porque mudou e tem um elemento a mais que deixa de existir. Tudo que vale para uma vale para outra. Tudo bem, pessoal? Então, acompanhem. Se tiverem dúvidas, não tenham vergonha, tirem dúvidas comigo, falem. Eu preciso saber o que está sendo certo, o que está saindo errado e ver como é que vocês estão fazendo para a gente poder então dar sequência a essa matéria que vocês vão ver para o resto da vida. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, então, né, regra de 3, como a gente até falou no dia de ontem, é uma matéria extremamente importante, vai ser usada para a vida toda de vocês, é uma matéria que muitas vezes facilita outras matérias, às vezes não é propriamente a resposta de uma matéria futura, mas você pode usá-la. E como é? Por exemplo, aqui nós temos uns dados, né? Foram dados 2 dados. Inclusive é o exercício número 1 da página 15, que eu passei ontem, mas estou aqui gravando esse vídeo. E aí o que acontece? Ele diz o seguinte, que dependendo da quantidade de farinha, né, em quilos, pode-se produzir uma quantidade de pães, que para 5 quilos de farinha fazem 70 pães. E aí ele pergunta, e se eu tiver 8 quilos de farinha, quantos pães eu vou conseguir fazer? Então, uma forma de fazer, em vez de você ficar tentando adivinhar, né? A gente pode utilizar a regra de 3. Como seria utilizar essa regra de 3? 5 oitavos está para 70 dividido por x. Aí vocês vão falar assim, mas por que escrever dessa forma? Porque nós colocamos um em cima do outro a relação seguinte, de quilo em farinha e quantidade de pães. No caso aqui nós temos 5 e 8, ou seja, estou colocando aqui 5 e 8, já que estamos falando de quilos, e aqui a quantidade de pães, 70 para x, tudo bem? Colocamos em forma de fração para poder organizar melhor isso aqui, porque o que será feito é isso aqui, ó, uma multiplicação cruzada, ok? Nós vamos pegar o elemento de cima e multiplicar pelo de baixo, e o de baixo pelo de cima, ok? Nós vamos fazer isso aqui, ó, esse com esse com esse, sempre assim. Por isso que, regra de 3, por quê? Eu conheço 3, desconheço 1, regra dos 3 elementos que eu conheço, para descobrir o que eu não conheço. Multiplicação cruzada, formando um xizinho, né? Então, o que acontece aqui é bem simples. 5 vezes a letra x é 5x. Ou seja, você ganhou 5 letras x. Estava na sala de aula, eu recortei 5 letras x, tirei. Então, você tem 5x. 8 vezes 70, o que eu faço? 8 vezes 0, 0. 8 vezes 7, 56. Tudo bem? Agora vamos dividir. Esse 5 está multiplicando, então esse 5 aqui vai ser passado para o outro lado como uma divisão. 560 dividido por 5, x é igual a 560 dividido por 5. Tá com dúvida? Tem dificuldade de fazer isso? Escreve aqui do lado. Não tenha vergonha, não tenha medo de fazer. Muitas vezes os alunos têm aquilo dali, eu quero responder o mais rápido possível, responde errado. 5 por 5, 1. Tira 5 aqui, né? Tem gente que faz direto. Baixa o 6, vai ser 1 de novo. Vai sobrar 1. 10 vai ser 2. Ou seja, a resposta é 112.
Quando voltamos para cá, né, faz todo sentido. Com 5 quilos, eu faço 70 pães. Com 8 quilos, eu vou fazer 112 pães, ok? É assim que é feita a regra de 3. Nós já podemos dar, por exemplo, num outro exemplo, os elementos já em forma de fração. Por exemplo, 9 está para 25, enquanto, por exemplo, o 9 pode estar para 81, o 25 vai estar para quanto? X. O que nós vamos fazer? Multiplicar cruzado. Vamos dizer, eu não dei aqui um questionamento, uma pergunta, nada. Simplesmente estou pedindo para você fazer o 9 por 25, 81 por x. Multiplica cruzado, 9 vezes x, 9x. 25 vezes 81, se tiver dúvida, monta a continha. Estou montando a continha aqui do lado. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 8, 40. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 8, 16. 5, 2, 10, 2. Ok? Ó, recapitulando. Fizemos, né? 5 vezes 1, 5 vezes 8. 5, 40. 2 vezes 1, 2 vezes 8. 2, 16. Somando 5, 2, 10, né? 4 com 6, 10 mais 1. 1 com 1, 2. Então, achamos 2025. E agora nos resta dividir 2025 por 9. Vamos dividir aqui por 9. 20 por 9, 2, sobra 2. 22 por 9, 2 de novo, vai sobrar 4. 45 por 9, 5. E o resto 0. Então, o nosso x vai valer 225. Então, aqui nesse caso, o nosso x aqui futuramente é substituído por 225. Vejam, é bem simples, não tem mistério para fazer. Assim como a regra de 3 composta, que vai estar na sequência, né? Basta ter atenção, multiplicar da forma correta e não tem como errar. Beleza, pessoal? Bom, continuando, né? A regra de 3 composta, ela tem um detalhezinho. Como nós temos 3 elementos, nós antes temos que pensar no seguinte, em como organizar isso de forma melhor. O que acontece é o seguinte, vamos olhar aqui para os números de dias, número de pessoas e número de marmitas. Uma empresa, né, vai comprar marmitas e depende do número de dias e número de pessoas que estão trabalhando. Esse é o número 3, se eu não me engano, do nosso livro. Ele começa a falar justamente sobre isso, né? E ele te dá esses dados. E aí o que acontece aqui, pessoal? Como é que nós temos que organizar? Nós temos que organizar de uma forma que fique diretamente proporcional. E como é que eu vou fazer isso? Vamos olhar para o número de marmitas e o número de dias. É bem simples. Na verdade, todos eles são diretamente proporcionais, né? Porque quanto maior o número de dias, maior o número de marmitas. Quanto maior o número de pessoas, maior o número de marmitas, ok? Então, se aumentam pessoas, aumentam marmitas, aumentam dias, aumentam marmitas também. Isso quer dizer muito na forma de organizar. O número de marmitas, ele está relacionado a esses dois, não está? Número de dias, aumenta a marmita. Número de pessoas, aumenta marmitas. Então, eu vou escrever ele primeiro. 5 sobre x é igual, ok? Eu decidi colocar porque esses dois são diretamente proporcionais ao número de marmitas. Então, esse aqui é a nossa peça-chave, tudo bem? Enquanto o número de dias e o número de pessoas pode ou não estar associados, porque não necessariamente aumentando pessoas tem que aumentar o número de dias ou vice-versa. Então, o que vai acontecer é que, como eu tenho esses outros dois dados, eu vou multiplicá-los. 1 sobre 2, não importa a ordem que você vai colocar, porque eles vão ser multiplicados, ok? O que importa é que exista uma relação entre o 5x com esses dois. Como existe, né? E o número de marmitas é diretamente proporcional ao número de pessoas e de dias, colocamos ele em evidência, né? Como colocamos em primeiros e colocamos o sinal de igual. E depois multiplicamos. Por isso que na regra de 3 composta tem que haver uma multiplicação.
tudo bem? Tem 3 elementos, ou se tiverem mais elementos, 4, 5, 6, sempre vai continuar sendo adicionadas multiplicações. Tem multiplicação, 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 e assim por diante. Mas como é que eu resolvo? Bem simples mesmo. Aqui não tem a multiplicação, vamos fazer ela primeiro. Repito, 5 sobre x. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 6, 12. Ok? Multiplico cruzado. Igual na regra de 3, vejam só, viram uma regra de 3 simples. 5 vezes 12. Vou escrever aqui, né? 5 vezes 12 é igual a x. Não importa a ordem, vocês podem escrever dessa forma aqui também. 5 vezes 12 é 60. Então, se eu tenho 6 dias de trabalho, 2 pessoas, eu vou ter 60 marmitas. Se eu tiver um dia, uma pessoa, eu tenho 5 marmitas, então vai se dando o crescimento da forma proporcional. Então, temos aqui a resposta dessa forma. Beleza, pessoal? Então, tipo assim, o que eu quero que vocês peguem na regra de 3 composta é que sempre vai haver uma multiplicação entre dois termos e nós colocamos algum termo em evidência. Colocamos o número de marmitas porque ele está relacionado a esses dois. Já que o número de marmitas está relacionado aos dois, multiplicamos eles, beleza? Então, pessoal, nesse outro exemplo aqui, nós temos um exemplo muito interessante. Ele é da página 17, número 4, ok? Ele é um exemplo bem interessante por causa do seguinte, que dependendo, ele diz o seguinte, que tem uma quantidade de funcionários, eles trabalham determinados dias e eles produzem uma quantidade de farinha em quilos, tudo bem? Então, o que acontece aqui é saber quem vai mandar nessa relação, para que eu ponha ele primeiro, para poder fazer os cálculos, e quem vai ser a segunda parte para multiplicar. No exemplo anterior, nós vimos onde todo mundo era diretamente proporcional. Só que aqui vai ter o seguinte, temos um inversamente proporcional. E o que isso muda no nosso exercício? Vamos pensar. A quantidade de dias trabalhados com a quantidade de farinha produzida é o quê? Só pensar. Quanto mais dias eu trabalhar, mais farinha eu vou fazer? Sim. Se eu trabalhar menos dias, eu vou fazer menos farinha? Sim. Então ela é diretamente proporcional, ok? Vamos olhar o número de funcionários para os dias trabalhados, ok? Número de funcionários, quantidade de farinha, eu não tenho como estabelecer uma relação se eu não tiver uma relação com a quantidade de dias trabalhados. Porque se eu só ter funcionários, não quer dizer que eles vão produzir farinha. Eu preciso que eles tenham algum tempo relacionado a isso. Então, eu relaciono o número de funcionários à quantidade de dias trabalhados. Vamos relacionar aqui. Será que vai ser direto ou inversamente? Se eu aumentar o número de funcionários, aumentar o número de trabalho, eu vou aumentar a quantidade de farinha? Sim. Se eu diminuir o número de funcionário, eu vou precisar de mais ou menos tempo para produzir a mesma quantidade de farinha. Olhando para esse exemplo em específico aqui, ó. Eu tinha 10 funcionários, eles trabalhavam 20 dias e produziram 100 quilos. Se eu abaixei o meu número de funcionários, minha quantidade de dias trabalhados vai ter que aumentar ou diminuir para produzir ainda os 100 quilos? Só a gente pensar. Se menos gente está trabalhando, eles precisam de mais tempo. Então, a relação entre o número de funcionários e a quantidade de dias trabalhados é inversamente proporcional. Porque quanto mais funcionários, menos dias. Quanto menos funcionários, mais dias. Então, se aqui sobe, aqui desce. Se aqui desce, aqui sobe. Ok? Então, eu tenho quem manda nessa relação a quantidade de dias trabalhados. E esse inverso e esse diretamente proporcional vai fazer toda a diferença na nossa conta, ok? Vamos escrever ele como quem está à frente disso aqui. Quantidade de dias trabalhados é diretamente proporcional à quantidade de farinha. Como aqui é 100 e 100, mesmo que eu trocasse a ordem, não faria diferente, né? Eles são iguais. Mas aqui, eles não são inversamente proporcionais? São. E isso quer dizer que eu tenho que inverter. Eu tenho que trocar a ordem deles. Eu tenho que escrever o 8 em cima e o 10 embaixo, ok? Porque eles são inversamente proporcional e isso muda totalmente o resultado da minha conta, ok?
ok? Então, eu vou multiplicar, como eu falei, na equação, na regra de 3 composta. Nós temos que trocar, nós temos que multiplicar quando temos mais de dois elementos. O terceiro elemento eu multiplico, se tivesse um quarto eu multiplico e assim por diante. O que eu vou fazer aqui é trocar. Eu vou escrever o 8 em cima e o 10 embaixo. Por quê? Porque ele é inversamente proporcional ao 20x. Esse é diretamente, escrevi normal. Esse é inversamente, eu escrevo ele de forma contrária. Não é trocar o sinal, é trocar a ordem. O 8 vai para cima e o 10 vai para baixo. Multiplicando aqui, né? Conta simples. 20 dividido por x. 100 vezes 8, 800. 100 vezes 10, 1000. E agora eu vou multiplicar cruzado a regra de 3. Isso aqui se torna uma regra de 3 simples. Ou seja, a regra de 3 composta, se torna uma regra de 3 simples. Então, 20 vezes 1000, 20.000 é igual a 800x. Ah, professor, eu gosto de escrever do outro lado. Não tem problema, tá, gente? Isso aqui não vai mudar o nosso resultado. Que agora eu vou escrever o x, o 800 que está multiplicando, eu vou escrever dividindo. Para facilitar a nossa conta, eu corto os zeros, tudo bem? 2 zeros embaixo com 2 zeros em cima. Então, eu tenho para dividir 200 por 8. Como é que eu faço essa conta? Simples, escrevo aqui do lado, 200 por 8. 20 dividido por 8 é 2, vai dar 16, sobra 4. 40 por 8, 5. 40 dividido por 8, 25, é 5, né? Deu 25. Então, eles vão precisar de 25 dias. Vamos pensar aqui, né? A gente já sabe que aqui vale 25. Vamos pensar. Eu tinha 10 funcionários que trabalharam 20 dias, produziram 100 quilos. Eu tenho 8 funcionários. Eu diminuí a quantidade de funcionários. Então, eles precisam de 25 dias para produzir a mesma quantidade de farinha, ok? Então, era isso que eu queria mostrar. Quando tivermos o inversamente proporcional, nós temos que inverter uma das contas, ok, pessoal? Quando temos diretamente proporcional, simplesmente escrevemos e multiplicamos. Descobrimos sempre quem manda na conta e assim conseguimos fazer. Beleza, pessoal?